Galera, muitos de vocês sabem, né, que eu tive um histórico muito pesado com obesidade, já tive mais de 40% de gordura. Então, eu acredito que uma das dificuldades, né, do gordinho é a questão do apetite, né? Então, às vezes, eu já atendi várias pessoas que falam isso. Pô, Leandrão, eu não tenho problema em comer coisa saudável, mas não pode ser pouco. Eu quero me sentir com saciedade. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer 6 refeições aqui, de ideias para você utilizar num cut, que são gostosas, fáceis de fazer e que dão saciedade. Então, para complementar, você clica no gostei, se inscreve no canal e lembra sempre que a melhor maneira de você promover o emagrecimento é comprando uma coisa de dieta que vai lançar em setembro. O link está aqui nos comentários. Tem que falar bem rápido para vocês não saírem do vídeo, porque eu só vou promover esse link lá no grupo do Telegram, tá? Então, obrigado aí pelo prestígio e vamos para a nossa refeição número 1 da noite ou do dia, não sei que hora você está vendo. Refeição muito tranquila. 2 ovos inteiros, 50 gramas de queijo branco. Você vai bater isso no liquidificador, ok? Ou no mixer, ou pode ser até mesmo com a mão, mas recomendo liquidificar, porque aí o queijo vai ficar homogêneo com o ovo. Vai pegar uma frigideira, vai untar ela de óleo, tá? Untar não tem problema nenhum. Qual é o melhor óleo para fritar? Já tem vídeo aqui no canal, lembre de procurar Leandro Twin mais tema. Você vai só untar, deixa aquecer. Quando tiver já saindo quase que fumaça, você joga essa mistura lá, tampa, espera, quando for possível, vira e você vai ficar com uma omelete de queijo muito legal. Sugestão, usar o tempero de queijo da Growth Suplementos com sódio, que vai ficar bem gostoso, não precisa nem pôr sal. E aí você vai comer essa deliciosa, né, omelete e vai juntamente consumir uma banana esmagadinha, tá? Amassadinha, não sei como é que você chama aí, minha mãe falava banana esmagada. E junto você vai colocar 10 gramas de psyllium. Galera, eu sempre falo da psyllium para os meus alunos, inclusive falei dela no meu curso de dieta. A psyllium, ela é como se fosse uma aveia. Quer dizer, então eu uso aveia. Não, a aveia ela tem muito mais carboidrato e muito menos fibra. A psyllium, pessoal, ajuda tanto na saciedade. Então você vai pegar uma banana, vai amassar ela, vai colocar 10 gramas de psyllium, vai fazer uma papinha, espera um pouquinho, tá? Você vai ver que ela vai dar uma incorporada. Você pode, enquanto está fazendo ovo, você já vai fazendo a banana e deixa ali quietinha. Quando você for comer, você vai ver que ela vai estar muito mais espessa. Aí você, terminando essa refeição, manda água, pelo amor de Deus, porque a fibra ela tem uma capacidade que a gente chama de higroscopia. A higroscopia é o fenômeno de puxar água para dentro. Então, puxando água para dentro, isso vai te dar mais saciedade. Se não tiver água no seu estômago, vai para o intestino, rouba a água das fezes e aí vai prender a tua saída defequísticas. Aí você vai se ferrar pra caramba. A fibra ela melhora, tá? Constipação e tudo, mas tem que ter água junto. Então você vai comer isso, deixa sentar, porque a psyllium você tem que esperar um pouco. 1 hora depois você vai ver que vai dar uma saciedade. Faz o teste depois. Não, vou comer só a banana sem a psyllium. Você vai ver que diferença que vai dar. Nessa refeição a gente tem 24 gramas de proteína, 15 gramas de gordura e 25 gramas de carboidrato. Baixa caloria, 300 e poucas calorias, mas com muita saciedade. Vamos para a nossa refeição número 2. 200 gramas de frango pesado cru, tá? 200 gramas de feijão. Galera, por que eu não vou usar o arroz integral aqui? Porque o arroz integral ele tem mais calorias e dá menos saciedade. O feijão, ele é fantástico. Quando algum aluno meu vem e fala assim, Leandrão, eu estou com muita fome, eu não estou conseguindo fazer a dieta, você gosta de feijão? Curto. Sugestão, come um pouco mais de feijão, troca uma caloria pela caloria do feijão. Pesa só os grãos, aí depois você coloca o caldo à parte. Galera, uma refeição dessa não vai ter 400 calorias, tá? Não chega a 400 calorias. E vai ter 56 gramas de proteína, porque o feijão tem bastante proteína, você pode contar sim, tá? Na tua cota. 40 gramas de carboidrato e 6 gramas de gordura. Você bebe um pouquinho de água para hidratar a fibra, igual da psyllium, e você vai ter um nível de saciedade muito legal. Faz o teste, usa mais feijão no seu cut. Mas dá um estufamento, aquela coisa toda. Galera, isso não é barriga, isso não atrapalha definição nem nada. No dia que você quiser estar com a barriga reta, aí não come o feijão naquele dia. Mas até lá, você usa dele para conseguir o teu resultado de uma forma mais tranquila. Quando chegar no teu resultado, você larga ele. Tipo que nem mulher faz com homem de vez em quando. O Leandrão mexeu na ferida aí. Vamos embora! 200 gramas de tilápia, tá? Essa é a número 3. E 300 gramas de brócolis ou couve-flor. Galera, a tilápia é um peixe bem tranquilinho de descer, tá? Bem gostosinho.
harmoniza muito bem, né? O requinte aqui é demais. Harmoniza muito bem com brócolis ou a couve-flor e é uma refeição que quase não vai ter calorias. Estamos falando aqui de 45 gramas de proteína, 15 gramas de carboidrato, sendo que a maior parte desse carboidrato é fibra, e 1 grama de gordura. Não chega a 250 calorias nessa refeição e você está comendo meio quilo. Muito legal. Vamos para a nossa número 4. 200 gramas de patinho, carne vermelha magra, tá? Vai ter 4, 5 gramas de gordura aí em 100 gramas. E 200 gramas de lentilha. Lentilha o pessoal nem lembra, né? É igual o feijão. A lentilha é igual ao feijão. O feijão preto tem um índice glicêmico um pouco mais baixo, é verdade. Mas a lentilha tem um índice glicêmico bastante baixo também. Então vai funcionar, né, em explicações aqui, como a refeição do feijão com o frango. Até em valores calóricos são bem parecidas, tá? 55 gramas de proteína, 40 de carboidrato e mais ou menos, um pouquinho mais de gordura, né? Uns 10 graminhas de gordura. Porém com um nível de saciedade muito bom também. Lentilha, pessoal, mesma coisa, você vai fazer ela, ok. Você gosta do caldinho ali, minha mãe fazia uma lentilha com caldinho, show de bola. Pesa só os grãos e pode colocar o caldo a mais. Refeição número 5. Andrão, mas aí é o seguinte, tem que ter uma refeição líquida. Porque, por praticidade, às vezes eu acordo sem fome, tudo bem. 200 ml de leite desnatado, 30 gramas de pasta de amendoim, você vai bater tudo isso ou você vai comer a pasta de amendoim tomando um pouquinho de leite, porque a bicha parece que vai, né, arrancar a goela para baixo, desce seco rasgando, mas com um pouquinho de leite já fica mais gostosinho. E se você quiser ter um nível de saciedade muito bom, você pode usar juntamente 10 gramas de psyllium. Essa psyllium você pode pegar a pasta de amendoim, colocar a psyllium junto, um pouquinho de água e vai batendo. Você vai ver que vai virar um creminho. Aí vai ficar muito mais fácil de descer. Você pode adicionar o leite também? Pode ser o leite também. Posso adicionar um pouquinho de stevia, que é um adoçante natural? Tranquilo, não tem problema. Não, e se eu quiser pegar esse leite, jogar a pasta de amendoim dentro dele, a psyllium e bater no liquidificador? Tranquilo, dá para fazer isso aí também. Posso trocar o leite, por exemplo, por whey, por albumina? Existe essa possibilidade, vai mudar a gramatura aqui. Eu quis fazer algo sem suplementos, porque o pessoal fala assim, é patrocinado, sem manipular, comprar no Oficial Farma. Mas senão fica uma coisa, né? Mas poderia ser sim, sem problemas. Essa refeição tem 14 gramas de proteína, 13 gramas de carboidrato e 15 gramas de gordura. Estamos falando aí de mais ou menos, tá? 200, 250 calorias, mas com um nível de saciedade muito, muito legal. Você pode trocar o leite desnatado pelo iogurte, porque o iogurte é um probiótico e a psyllium é um pré-biótico. Então sim, você faria, vamos dizer assim, um simbiótico caseiro, né? O simbiótico é pré-biótico mais probiótico. Poderia sim, tá? Inclusive o iogurte ele diminui fermentação. Você pode jogar um pouquinho ali junto, que isso já ajuda a neutralizar. Se você não tem esse interesse, provavelmente as pessoas da sua casa vão querer financiar os iogurtes da sua dieta. E o nosso número 6, pessoal, é uma refeição aqui. Lembrando que isso não é uma sugestão de dieta, tá? São exemplos de 6 refeições aqui. E que você também não precisa seguir nessas quantidades, você pode e deve adaptar para a tua realidade, para a tua necessidade. Esse último aqui é uma receitinha que eu gosto de fazer, muito facinho, que eu pego 4 ovos inteiros, tá? Sabe aqueles suquinhos que vende no supermercado, mas não aquele Tang, que tem muito açúcar, nada, não. O suco Clyde, o suco Mid, o suco Fit, escolhe um que você gosta lá, tá? Joga juntamente com esses 4 ovos e bate isso no liquidificador, coloca num potinho ali, leva no micro-ondas, de mais ou menos 5 minutinhos, tira. Se você quiser pôr na geladeira e consumir gelado, ok. Se quiser consumir quente, ok também. E vai ficar uma sobremesinha bem gostosinha e é 4 ovos. Pô, Leandro, mas é muita química para dentro. Galera, calma. Não precisa fazer isso todo dia. E um pacotinho você não vai morrer. Vai ficar gostoso, não vai ficar com gosto de ovo. Lógico, sempre tem um para falar, pô, Leandro, mas não fica igual, né? Não vai ficar igual. Pegar um de laranja vai ficar igual um bolo de laranja. Galera, porque o bolo de laranja vai manteiga, vai açúcar, vai farinha. Óbvio que não vai ficar igual. Mas do que se trata? De deixar saboroso. Às vezes você não quer comer 4 ovos, fala, pô, refeição salgada, tá a fim de comer um negócio mais doce e tal. E vai te atender perfeitamente. Uma coisa que eu gosto de fazer junto é colocar de novo a psyllium. Então vocês veem que eu uso bastante psyllium. Em cut eu uso bastante.
Então eu jogo a psyllium lá dentro, tá? E aí você vai ver que ela vai ficar bem gelatinosa. Então vai tornar até mais saboroso. Só acho importante depois que você comer, bebe um copo de água para hidratar melhor essa fibra, para você não ter constipação, não ter nenhum tipo de problema. Aqui é a tabela nutricional de 4 ovos, 24 gramas de proteína, 1 grama de carboidrato, ou 2 gramas de carboidrato, se quiser ser mais chato, e 20 gramas de gordura. Aí você está fazendo o cut e pode ser que você esteja errando. Leandro, você já viu erro de cut? Pô, já vi um monte de erro de cut. Conversa demais com os alunos, está muito tempo na área, erros ocultos, pesado cru, pesado... Então, tem muita coisa aqui a considerar. Por isso que eu fiz um vídeo, né, para você dedicar mais 10 minutos para mudar a tua vida. Se a sua vida não vale 10 minutos, se o seu resultado fit não vale 10 minutos, tudo bem, né? Não vou discutir. Mas se vale, dá uma olhadinha aqui nos piores erros de cut.